Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. Café com Ações é um giro de notícias, informações, conteúdos sobre economia, bolsa de valores, o mundo dos investimentos. A ideia é mostrar a importância de separar o joio do trigo. Nós precisamos entender que é fundamental a gente se afastar do excesso de ruído que existe na mídia em geral e nas redes sociais. A gente precisa pautar as nossas escolhas em coisas sólidas, em coisas realmente que tenham fundamentos, que vale a pena a gente despreender a nossa energia, focar a nossa atenção. Deste modo, nós nos afastamos do ruído, do burburinho que existe na mídia e nas redes sociais. Começamos o nosso giro de notícias destacando a informação divulgada ontem, em relação à privatização dos Correios. O governo pretende fazer uma privatização total dos Correios, E isso é muito bom, porque os Correios, nós estamos acompanhando esse assunto já há algum tempo. Os Correios, ele é um símbolo de ineficiência, de produtos, de serviços caros, que são ofertados à população. Durante a pandemia, agora no ano passado, eu tive a oportunidade de necessitar utilizar o Sedex e, pasmem, além de ser uma coisa cara, na época paguei para mandar um Sedex para São Paulo em torno aí de 80 e poucos reais, e além disso o Sedex demorou 3 dias para chegar. Então é um negócio sem o menor sentido, sem a menor lógica, Então realmente é uma estatal caracterizada pela ineficiência, pelo inchamento, e que nos últimos anos, desde o período aí do governo petista, foi sempre alvo de notícias e informações que constavam dos escândalos políticos ou das páginas policiais, sempre envolvido com denúncias, com desvio de recursos do Fundo de Previdência dos funcionários dos Correios, questão do mensalão. Quem não se recorda que o mensalão começou com uma denúncia feita dentro de uma sala dos Correios? Quem não se recorda disso? Então, a privatização dos Correios é uma ótima notícia. Eu tenho certeza que a sociedade brasileira está eufórica com essa possibilidade da privatização dos Correios. A empresa tem muito por crescer, se tornar uma empresa mais moderna, mais competitiva, que tenha produtos e serviços de qualidade, enfim, tudo que uma gestão privada pode oferecer a uma estatal que anda combalida, vamos dizer assim, completamente afetada do ponto de vista de credibilidade ao longo desses últimos anos. O que surpreendeu também no dia de ontem foi o Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, dizer que está entrando no Supremo Tribunal Federal para que o mesmo declare a inconstitucionalidade da privatização dos Correios. Este Procurador-Geral da República, ele absolutamente é o que ele passa em algumas vezes, não é a primeira vez que ele se mostra com essas facetas. Ele se mostra uma pessoa que parece ser muito desocupada, não tem o que fazer. O que é que o PGR, o Procurador-Geral da República, tem a ver com privatização? Na cabeça dele tem muito, Mas cabe aí ao governo, dar a devida enquadrada no seu procurador-geral, ver de que forma esse assunto pode fluir, porque ele é um dinossauro. Ele quer que a empresa continue estatal, Então ele é um dinossauro, é tipo um tiranossauro rex, extinto, mas nem todos estão extintos. Alguns ainda perambulam pelos corredores de Brasília. Aí está um, defensor das estatais, senhor Augusto Aras. É preciso melhor escolher essas pessoas para os cargos públicos, não é? Pelo menos eu penso assim.
me reservo esse direito, que essas pessoas não poderiam estar em cargos de relevância num governo. Não consigo entender como foi nomeado. Que critérios levaram à sua escolha? Certamente equivocados. Certamente equivocados. Fica aí a reflexão. Os governos precisam abrir as portas, as janelas e deixar o ar entrar. E afastar tudo que é velho, bolorento, jurássico. Não deixar espaço para essa gente. Essa gente atrasa o desenvolvimento do Brasil. Mas fica a boa notícia, o governo quer privatizar totalmente os Correios. Acompanhemos os fatos, acredito que os políticos não serão contra, o Congresso Nacional deverá votar a favor, até porque não é das estatais a mais brilhante do ponto de vista de interesse político partidário, né? Então, acredito que haverá sim, né, essa fluidez no processo de privatização. E fiquemos de olho porque a Magazine Luiza é uma das empresas interessadas em adquirir os Correios. Isso pode ser muito interessante para a estratégia do Magazine Luiza. Uma outra coisa que vale a pena destacar no nosso informe de hoje é que a Agência Nacional de Energia Elétrica está intensificando campanhas por economia de energia. Louvável diante da crise hídrica que aí está. Por outro lado, fica uma reflexão. Será que já não passou da hora da ANEEL deixar de trabalhar contra, por exemplo, a energia solar? Porque nos últimos anos tem sido recorrente tentativas da ANEEL de tirar os subsídios da energia solar. E esse é um erro crasso, que apenas sugere aí movimentos de lobbies das empresas de energia elétrica, né? E a ANEEL deveria fazer um meia-culpa, entender que ela é parte deste problema da crise hídrica. Não é? Deveria fazer essa meia-culpa, que é parte desse problema da crise hídrica. Porque o Brasil precisa modificar a sua matriz energética. Isso significa estimular a energia solar, estimular a energia eólica e em dado momento, num primeiro momento, tem que ter subsídio, não tem por onde ser, não tem como ser de outra forma, até que os equipamentos possam ser barateados e os preços se tornem competitivos, assim como os da energia elétrica, não é? Então é preciso a ANEEL fazer o seu meia-culpa, parar de tentar derrubar os subsídios da energia solar e começar a ser defensora do aumento dos investimentos em energia solar, em energia eólica, né? E defensora de subsídios nessa fase ainda preliminar da expansão desses negócios para que ocupem de fato cada vez mais um percentual importante e relevante na matriz energética brasileira, para que deixemos de depender tanto da questão da água. Porque toda vez que temos um problema de seca, e isso já não é algo tão, vamos dizer assim, tão, como eu diria, tão inusitado, né? Temos tido sequencialmente problemas hídricos no Brasil, falta de chuva, isso se deve aí a essas questões climáticas, essa mudança, aquecimento do planeta, desmatamentos das florestas, sobretudo na Amazônia, né? Tudo isso impacta as estações de chuva. Tudo isso impacta as estações de chuva. As pessoas às vezes não correlacionam uma coisa com outra, mas elas são correlacionadas. Nada no universo é desconectado. Cada coisa que a gente faz repercute em algum lugar. Então a gente precisa ter essa noção do todo, né? E a ANEEL precisa fazer o meia-culpa, parar de tentar atrapalhar o crescimento da matriz de energia solar e estimular a energia solar e a energia eólica. Esse é o meu entendimento e fica aí essa reflexão. Uma outra notícia para a gente repercutir hoje é que teremos, a partir das 15 horas, o leilão da Infracoal, né? Está marcado no Rio de Janeiro.
de forma não presencial, né, o leilão da Infracoal. A Justiça já tinha marcado e hoje ele vai acontecer, né? Já estava marcado e no dia de hoje estará sendo realizado esse leilão. O que esperar desse leilão? Basicamente o que a gente já vem dizendo desde o ano passado, que o BTG deve se tornar sócio da Oi nesse dia. Então o juiz Fernando Viana, ele homologou o edital de venda da Infracoal. O leilão será virtual, com a presença no tribunal apenas do representante do Ministério Público e do administrador judicial. Ninguém mais. E o juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, marcou para essa quarta-feira a realização desse leilão judicial da Infracoal. Ela está com seu controle à venda, conforme previsto em acordo com credores. A abertura dos envelopes, já entregues, lacrados, será às 15 horas. O leilão será realizado de forma virtual, devido às restrições por conta da pandemia de Covid-19. Apenas o juiz Fernando Viana, o representante do Ministério Público e do administrador judicial estarão presentes no tribunal. A venda já é tida como certa. Os fundos geridos pelo Banco BTG Pactual se comprometeram a participar da disputa e levar o ativo, caso nenhuma proposta melhor seja entregue. A oferta prevê o pagamento de 12,9 bilhões de reais, incluindo a incorporação total da Globenet, em troca de 57,9% do capital votante da Infracoal. Caso outra proposta seja colocada, o BTG poderá cobri-la, fazendo uma oferta acrescentando aí 1% do valor que for ofertado a mais do que a sua proposta inicial, que está vinculada ao leilão de hoje. Nada de expectativa assim adicional, vamos dizer. Estamos muito acreditando que o que nós vamos assistir hoje é vamos dizer assim, o sacramentar da entrada do BTG nessa equação, né? Então é isso que a gente está esperando para o dia de hoje, né? O BTG sacramentando a sua participação na sociedade com a Oi. No nosso entendimento, isso é ótimo. É assim que a gente analisa. No nosso entendimento, isso é ótimo. Nós estaremos, portanto, vendo um grande player conhecido pela sua expertise de administração, de empresariamento, de multiplicação de valor dos negócios que passa a participar. E isso tudo é muito positivo para a Oi. E acreditamos também na força gravitacional que o BTG exercerá sobre a Oi. Ou seja, embora uma empresa ainda em recuperação judicial, o movimento do BTG ao fazer parte de uma sociedade com a Oi vai atrair interesse de grandes players por este negócio pela Oi. Então fiquemos atentos, porque é essa a nossa expectativa. O que temos, portanto, é a proposta do BTG, 12,9 bilhões de reais, feitos pelo fundo do BTG, com a incorporação total da Globenet na equação financeira. São quase 13 bi. Isso nos permite entender que o valor total da Infracoal ficará aí na casa de 22,3 bilhões de reais. Esse é o valor total da Infracoal. Valor esse que se incorpora ao balanço da Oi, né? Seja uma parte em cash, esses 12,9 bilhões, e o restante em ativo patrimonial, né? Que entra para compor o balanço. Fiquemos de olho, fiquemos aguardando as notícias, mas é algo que já consideramos realizado. Esse foi o nosso giro de notícias de hoje. Fiquem com Deus, deixe o like, por favor, e até a próxima. Tchau.